rádio, as coordenadas do inimigo, de onde estava a vir os ataques, e a nossa grande esperança é que, de facto, esse Fiat, pronto, que a gente tinha, mas foi ali o primeiro dia que caiu o Fiat. O Fiat marchou direto à mata, com as coordenadas, sobrevoar a mata, só que o Fiat nunca mais apareceu. O Fiat foi atingido por um míssil terra-área. Míssil terra-área é um míssil que vai atrás do Fiat e enfia, vai atrás do escape e não larga o bicho mais. Nós vimos que era de facto indispensável conseguir uma defesa antiaérea eficaz. Não é? E essa foi a última missão que o Amílcar fez à União Soviética. Todos são unânimes a dizer que a guerra na Guiné estava perdida. Nós perdemos a capacidade de voar, a nossa aviação não voava, o armamento do PAIGC era superior ao armamento português e nós tínhamos na Guiné 30 mil homens num território na alturas diminuto em comparação com Angola e Moçambique, 30 mil homens sufocados porque nós não tínhamos apoio aéreo, estávamos a ser bombardeados de fora do Senegal, da Guiné-Conakry, inclusivamente o PAIGC tinha já grande parte da Guiné já ocupada e perante este drama, quer dizer, na altura, passados 13 anos de guerra, estava-se a repetir o mesmo que já tinha acontecido com os soldados portugueses em Goa, que perante o exército indiano era uma loucura fazer frente ao exército indiano, e perante isso, o Salazar, na altura, preferiu uma derrota militar em que os nossos soldados foram feitos prisioneiros e passaram aquilo que ninguém de nós desejará passar. E na Guiné, se não se dá o 25 de Abril, havia na Guiné um desastre militar de proporções gravíssimas. A guerra estava a chegar ao fim. E porque no terreno os guerrilheiros já tinham uma longa experiência de 11 anos de guerra, de 10 ou 11 anos de guerra, na verdade, um conhecimento perfeito do terreno, na verdade. Mas também já havia no seio do soldado português, dos quadros do exército português, particularmente dos milicianos, já havia muita consciência de que aquela guerra não tinha explicação, não tinha razão de ser. Não tinha razão de ser. A guerra em 3 frentes, Angola, Moçambique e Guiné e Cabo Verde. Em frente ao majestoso convento de Mafra, realizou-se o juramento de bandeira de mais um curso de oficiais milicianos que terminou a sua recruta na Escola Prática de Infantaria. Quando eu, afanosamente, então, dispus os mapas na mesa para mostrar ao capitão que me rendia os limites da zona de ação, o que é que era necessário fazer, as precauções a tomar relativamente ao inimigo da zona, aquilo que nós, a minha companhia, tinha feito para impedir para que os guerrilheiros se juntassem outra vez e formassem outra vez quartéis e eventualmente pudessem atacar a população. Ele interrompe e diz, desculpe, mas não me interessa nada. Disse, como está a dizer, mas eu peço, não me interessa nada. Disse, mas estou-lhe a passar a zona de ação da companhia, isto é importante o que eu lhe estou a dizer, até para a segurança vossa e tal. Eu disse, não me interessa, dizia ele. Não me interessa nada, porque eu não sou capitão. Disseram-me que eu era capitão, mandaram para a escola prática de artilharia, não sei o quê, capitão, puseram depois aqui 3 galões e mandaram para cá, comandar para esta malta toda para cá está. Mas eu não sou capitão, eu sou arquiteto. Já não havia mais ninguém para mandar, os ceguinhos já tinham sido mandados para a escuta, os aleijados para outras coisas quaisquer. Eu, uma vez, um soldado, isto é autêntico, passou por mim, não me fez continência, eu chamei-lhe a atenção e ele tirou um papel do bolso, era do comandante de companhia, e disse assim, é para o ídico do braço direito. A nossa ideia, quando vamos para lá, é exatamente essa. Vamos ver o que é que cada um de nós, vamos defender um território que é nosso, é o prolongamento da pátria para outros continentes, portanto, temos aqui uma missão importantíssima a cumprir. Vamos ver como é que nós nos vamos portar enquanto comandantes de um pelotão de 30, 40 homens.
Eu ia completamente feito àquela guerra, que eu considerava que os territórios eram nossos, tinham sido conquistados por portugueses, etc, etc, etc. Tinha, com todos esses paramentos, eu fui para a Primeira Guerra. Na segunda comissão que eu fiz, na Segunda Guerra que eu fiz, eu superei-me. Tinha aprendido muito na primeira e apliquei na segunda tudo aquilo que tinha aprendido. E, portanto, foi o meu ponto alto em que eu fui condecorado e mais condecorado e promovido e não sei mais o quê, porque realmente eu era uma pequena máquina de guerra naquela altura. Na terceira comissão que eu fiz, portanto, em que ia com coisas, eu comecei a pôr dúvidas em muitas coisas. Fundamentalmente, porque é que estes homens que vivem miseravelmente podiam viver muitíssimo bem se estivessem connosco, isto falando do inimigo, mas eles preferem. Eu cheguei à conclusão que há uma força extraordinária que os povos são incapazes de só pôr essa força. Essa força é a liberdade. Eu nunca, só tive ocasiões de ver que a liberdade mexe tudo. A liberdade faz um homem deixar-se matar por esse ideal. Exatamente. Nós, afinal, que interesse é que estamos aqui a defender? Estamos aqui a defender, de facto, a pátria, o território pátrio, ou estamos a defender aqui os grandes interesses económicos que ao Estado convêm? E quando estas questões começam a colocar-nos, as coisas começam a abanar de facto. Não é? E começamos a considerar, bem, então isto é uma guerra de facto injusta, é uma guerra cujo mérito nós não conseguimos descortinar. Não estamos aqui a defender terra nenhuma, porque esta terra foi há 400 anos conquistada à força aos negros aos quais pertencia a terra, às gerações ancestrais, e portanto estamos aqui a fazer um papel de tiranos no meio disto, ou agentes de uma tirania e de uma opressão que se verifica aqui sobre isto. E Spínola, nessa altura, coloca-se perante a questão do poder de Lisboa. Era preciso mudar algo em Lisboa para que as coisas mudassem. Nós já tínhamos, eu e um grupo de espinolistas, já tínhamos planeado de roubar o governo. Não tinha nada a ver com o movimento dos capitães, eram os espinolistas que se reuniram e começaram a pensar nisso e começaram a catequizar pessoas mas, entretanto, apareceu o movimento dos capitães, jovens e rápidos, ultrapassaram tudo e, portanto, não tinha razão de ser variedíssimas organizações. E a Guiné foi sempre, portanto, um território de ponta nesse tipo de organizações. Aliás, isso explica até o facto que a Guiné tenha sido o único destes territórios onde havia guerra, onde os militares seguiram o movimento do 25 de Abril no dia 25. Portanto, o que me impressionava na Guiné, nessa altura, era de facto, para além da minha progressiva relação afetiva com o território e as suas gentes, era de facto a grande liberdade que havia e o desejo daqueles militares de mudar as coisas, que era inequívoco. Tudo isto se avoluma, de facto, em consequência da guerra colonial